Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Tô eu aqui para mais uma live. É uma live de um assunto que eu acho super interessante, que eu desconhecia até pouco tempo atrás e, e que faz toda a diferença, né, no olhar para essa criança, no atendimento dessa criança, principalmente quando a gente fala de crianças com dificuldades alimentares, né? Então, desde a minha. Oi, Dani. Oi, pessoal. Oi, G. Oi, Ana. Isso aí, pessoal entrando. Esperar a Renata. Na verdade, você já entrou, né, Rê, pela Intervivas aqui. Tá. Oi, Lari. Oi, Elaine. Ah, deixa eu fixar o comentário da live aqui. Integração sensorial na seletividade. Vou colocar. Vamos esperar. Oi, doutora maravilhosa. Mais maravilhosa ainda é você. Olá! Olá, tudo bem, Nath? Tudo jóia? E você? Tudo bom também. Então, tá bom. A gente está se conhecendo ao vivo pela primeira vez aqui. Verdade. Ai, a gente tinha combinado de se encontrar e veio tudo isso, acabou que não deu certo, né? A gente tem se falado só pela internet mesmo, né? Né? Mas é isso aí. Bom, se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho de você, do seu trabalho. Eu tô tentando fixar o... Aqui, deu certo. O tema. Isso. Tá bom. Então, meu nome é Renata, eu sou terapeuta ocupacional. Eu trabalhei bastante tempo em Campinas. Eu sou de São Paulo, me formei lá. E aí fiz minha carreira profissional em Campinas. E há 2 anos eu estou em Rio Preto. Eu Ah, sou você tá aqui especialista em saúde. só dois Estou pouco anos? tempo em Rio Preto, e só 2 anos. E eu fiz uma residência em saúde mental lá em São Paulo, então sou especialista em saúde mental pela Unifesp. Ai, que legal. E depois que eu fiz a certificação em integração sensorial. Hum, Eu já faz uns 5, 6 anos que eu estou nessa área, então, de consultório na área infantil e trabalhando com integração sensorial. maravilhoso. Você sabe que quando eu estava para decidir qual profissão que eu queria, qual vestibular que eu ia fazer, uma das opções era terapia ocupacional, porque eu fui conhecer um instituto e eu achei incrível, assim, o tipo de reabilitação que eles faziam com as pessoas, sem os membros, sem a mão, e o Uhum. desenvolvimento de materiais para auxiliar essas pessoas a terem uma vida o mais próximo do normal. E eu achei aquilo incrível, assim, achei lindo, lindo, lindo. Mas aí depois eu mudei para psicologia, para enfermagem, aí minha mãe meio que não, você vai fazer medicina e eu agradeço mamãe porque eu sou muito feliz como médica. Médica. Você fez um caminho bom também aí para chegar na medicina, então, né? Também, sempre fui multifaceta, sempre gostei de muitas coisas, né, Rê? Que Ô, bacana. Rê, e você viu que eu fiz uma enquetezinha aqui, coloquei lá. Alguém conhece alguma criança com dificuldade alimentar? 91% sim. Alguém tem... Uhum. Vocês sabem o que é integração sensorial? E, tipo, da última vez que eu olhei, 63% falou que não sabia o que era, né? Integração Tá. sensorial. Então, eu queria que você falasse pra gente o que é esse negócio. Pelo que eu dei uma estudada também, é um conceito não novo, né? Mas pelo que eu vi, foi Uhum. final quase 1980 que isso começou a vir à tona. Então, se a gente for pensar, é novo, sim. Então, eu queria que você contasse pra gente. Tá. Acho que para falar do termo de integração sensorial, esse termo ele surgiu mais ou menos em 1963. E aí foi uma terapeuta ocupacional que falou da primeira vez desse termo, né, de integração sensorial. E antes de eu dar um pouquinho da definição do que é, talvez a gente fale assim, quando que começa a integração sensorial Perfeito, no ser humano? ótimo. Né? E aí a integração sensorial ela começa já na barriga da mãe, quando a criança está lá no útero, né? A criança
vai se desenvolvendo e já vai recebendo informações sensoriais, então ela já vai recebendo a informação de sons de dentro do corpo da mãe, vai recebendo sons também de fora. Quando aquela mãe ou o pai conversa com o bebezinho na barriga, ele está recebendo esses sons, talvez ele não esteja fazendo a compreensão do som, mas ele está recebendo essa informação. Então, ele recebe também as informações de alimentação, ele recebe informação também tátil, no momento também que ele está lá se espreguiçando, está tentando se mexer dentro da barriga, essa pressão, né, que tem dentro do ventre, então ele também está recebendo... Alguns impactos, provavelmente, né? Se essa mãe pula, se ela cai, deve também receber isso tudo, legal. Então, tudo isso é um estímulo sensorial que a criança está recebendo. Então, a gente está recebendo informação sensorial já lá desde a barriga. Muito legal. Talvez a gente não esteja integrando completamente, mas a gente está recebendo e tentando entender o que é isso, Sim, né? Perfeito. E aí, quando a gente nasce, a gente é bombardeado de sensações, Nossa. né? Então, tem lá gravidade, som, luz, e é tudo muito intenso, né? Imagina uma criança que não respirava, que não tinha os pulmões abertos, de repente receber aquele tanto de ar, ter que chorar, botar a voz pra fora, e vai abrir os olhinhos. Abre os olhinhos, né? Isso. Vai ter que colocar roupa. Roupa, o que é isso? Roupa. Vou ter que colocar um tecido em mim. O que é isso? Gente me pegando agora, né? Eu vou para um colo, vou para o outro. Fralda, e aí eu já tenho que na barriga. Fralda, e aí, né, o banho, a água, tudo. Então, a gente, ao longo do tempo, então, em poucos meses, a criança ela vai aprendendo a regular o comportamento. Então, às vezes, algo que me é muito estranho, às vezes eu choro, aí às vezes eu fico mais confortável, eu fico mais quietinho. Às vezes a minha mãe, né, ou alguém me dá um balancinho, menina, eu consigo acalmar. Então, tudo isso é um estímulo que a gente está dando sensorial. Legal. E aí a gente leva muitos anos, né? Quase muito tempo para a gente integrar todas essas sensações e o meu comportamento ir se regulando e eu vou desenvolvendo competência para esse comportamento. E eu vou me regulando para dar respostas para o meio. Sim. Então é a partir daí que eu vou dando respostas. E aí, então, para falar de integração sensorial, eu preciso falar dos nossos sistemas. Perfeito. Né? E geralmente a gente está acostumado a ouvir dos 5 sistemas, né? Então a gente fala, todo mundo tem 5 sistemas. Sim. E aí na integração sensorial a gente fala de 8. Né? Que a gente fala mais ainda, 5 sentidos. Isso, dos sentidos. Então tem o auditivo, que é a capacidade da gente receber os sons. Perfeito. O auditivo não é um sistema que a gente aprendido, a gente ouve, a gente aprende a compreender. Mas ouvir, se a gente não tem problema nenhum clínico de audição, ele não é aprendido. Perfeito. O gustativo nos dá a noção e sensação de sabor. E aí a gente tem o olfativo, que é o que faz a gente sentir os cheiros, e aí esse sistema, ele está diretamente ligado ao nosso sistema límbico, que é o que está relacionado com as emoções. Sim. Então, às vezes, aquele cheirinho de café que a gente lembra da avó, o cheirinho do bolo que lembra de alguém, ou aquele perfume gostoso, aí traz uma lembrança boa, ou um perfume que nos remete a uma situação ruim. Exatamente. Então, falar uma coisa até. Quando eu ralava o joelho quando era pequenininha, minha mãe tacava sal com vinagre. Eu não suporto comida que tenha vinagre. Nem compro aqui para casa vinagre, não consigo, porque me lembra às vezes que eu caía, ela tacava vinagre. Você viu, então, como o cheiro, né, ele vai direto para a emoção. Então, por isso que às vezes os olhos têm... Isso, que eu ia falar agora, é até a forma de como que a aromaterapia age em nós, né? Ela vai lá no sistema límbico e desperta tudo isso. Então, é uma maneira da gente também fazer algum tipo de acompanhamento com a questão do sentido do olfato, né? E aí eu tenho o sistema visual, que está ligado com a nossa habilidade de ver, né, de enxergar tudo que está em volta. E aí tem um sistema que a integração sensorial trabalha muito, que é o tátil. E quando a gente fala, às vezes, de sistema tátil, a gente remete à mão, né? A gente acha que é mão, tudo que está na mão. Mas não. Também é a mão, mas é tudo que está na pele. Então, o sistema tátil é a nossa pele toda. Então, eu tenho o sistema tátil aqui. Eu tenho o sistema tátil lá na pontinha do pé na pontinha do meu pé. Perfeito. Então, é tudo que engloba a parte da pele. Então, na boca, eu tenho muita questão tátil.
Tá. Então, às vezes, a minha dificuldade alimentar não tem só relação com o gustativo, às vezes o menor é o gustativo. E às vezes é o tátil porque tem relação com a minha boca, eu tô com dificuldade de sentir coisas na boca, né? Legal, muito legal. E aí é o tátil que me dá a noção, então, de textura, temperatura, e também é um sentido que nos dá proteção. Então, se eu pego alguma coisa muito quente, eu já tiro. Com certeza. Então, o sistema tátil também é protetivo, né? Uhum. Perfeito. E aí tem um outro sistema que a gente trabalha bastante, que é o sistema vestibular. Uhum. Legal. E aí, Quando eu que olho pro nome... lado aqui, que eu tô anotando tudo, que eu não quero perder nada. Tá bom. Se eu estiver falando muito rápido também, Não, você tá maravilhoso. Cada vez mais vai me falando. tô adorando a participação do pessoal aqui. Que bom. Depois vocês vão me falar, se tiver dúvida, você me fala que eu não estou conseguindo ler aí as dúvidas. Eu também nem tô lendo direito. Daqui a pouco eu vou ter que botar meu óculos para conseguir enxergar. Tá. Vou ficar de óculos, acho que é melhor. Mas continua, Quando a eu tô gente, amando. quando a gente fala do sistema vestibular, Nath, a gente está falando do sistema que nos dá informação de equilíbrio, né? Perfeito. De uma Se eu fechar o postura. olho, eu consigo ter noção do meu corpo no espaço. É mais ou menos isso? Do espaço, isso. Então, se eu conseguir para frente, para trás. Tá. Então, por que às vezes a gente tem situações, por exemplo, quando a gente está num barco, que as pessoas falam, às vezes eu olho para o horizonte, mas eu nauseio no barco. Por quê? Porque os sistemas não estão entrando num acordo. A minha visão está me falando que está tudo retinho, não tem nada balançando, e o meu sistema vestibular, que está lá no ouvido interno, está chacoalhando. Que legal. E aí o cérebro não entende, o cérebro pifa, ele fala, ué, como que um está me dando informação que está tudo bem e o outro está balançando? Então, Legal. o sistema vestibular, ele está relacionado com o movimento e é o nosso estado de alerta também. Então, é ele que nos dá essa sensação. Quando eu estou muito ativa ou se eu estou menos ativa, é o sistema vestibular que vai me dar essa sensação de alerta. Ah, legal. E Sabia disso. é um sistema, Nath, também, que ele continua amadurecendo até a adolescência. Tá. Então, por isso que ele termina mais ou menos na adolescência. Por isso que quando a gente é adolescente, a gente adora ir no parque de diversões. A gente adora montanha-russa. Nem todo mundo, né? Quem tem as questões, mas assim, geralmente é na adolescência que a gente gosta. Entendi. Hoje eu falo assim, nossa, eu não quero muito ir na montanha-russa. Eu vou, às vezes vou, mas... Por quê? Porque meu sistema vestibular já maturou. Talvez eu não precise de tanta emoção. Ele não está precisando de informação. Sim, né? Então, por isso que às vezes na adolescência, os adolescentes adoram situações radicais, porque está relacionado com o sistema vestibular. Legal, muito legal. E Tá? eu tenho muito caso também de pacientes adolescentes, assim, 10, 11 anos, que reclamam de que estão tontas, que estão se sentindo fora do ar, também provavelmente, obviamente, excluindo as outras causas metabólicas, enfim, também pode ter a ver com esse sistema também, né? O sistema vestibular, sim, dependendo da modulação, né? Perfeito. E aí tem um sistema que a gente também chama de proprioceptivo. Que nome feio é esse, né? Que nome grandão é esse? A propriocepção é o que dá o nosso sentido de posição. Então, assim, mesmo se eu pedir para você fechar os olhos, você vai conseguir me descrever onde está sua mão, Isso. onde está seu Fecha pé. o olho Seu e pé põe o dedo no nariz. Isso. Ah, tá. A gente consegue passar, vou dar um exemplo assim, do batom. Às vezes eu consigo passar o batom na boca, mesmo sem ter um espelho. Talvez eu não passe tão certinho, mas eu consigo passar o batom, porque eu sei onde está minha boca, eu não vou passar aqui. É a propriocepção que me dá essa noção. Ah, legal. Mas E esse sentido também tem uma relação com o vestibular, né? Sim, todos os sentidos vão se relacionando. Se relacionando. E o proprioceptivo, ele também me dá a noção de graduação de força. Como que é essa graduação? Se eu tenho um copo de vidro e um copo de plástico, é a minha propriocepção que vai me ajudar a graduar que força que eu vou pôr no copo. E aí, ó, como que às vezes a gente é enganado. Quem nunca pegou uma jarra achando que estava muito pesado e pôs força demais? Sim. E aí puxou. Então você foi enganado. Foi enganado pela visão e a propriocepção não conseguiu regular. E aí foi a mais. Eu acho que tem gente que tem dificuldade com essas coisas até hoje, né? Aqueles estabanados, batem em tudo, quebram. Por exemplo, para a gente aprender a dirigir, aí eu estou dando exemplos de adultos, mas para a gente ter um pouco de noção, para depois a gente pensar nas crianças. Tá. Mas para aprender a dirigir, a gente precisa ter uma boa propriocepção. Por quê? Eu preciso trocar a marcha, mas eu não preciso olhar para a marcha para trocar. Por quê? Porque a minha propriocepção vai dar a noção de força, onde está meu braço, qual é a força que eu vou pôr. Legal. Trocar
apertar os pedais lá na hora de dirigir. Então, é a propriocepção que me dá todas essas informações, Legal. tá? Tá. E aí, um outro sentido, que aí acho que também fica muito relacionado com a sua prática, que é o interoceptivo, Tá. que é o nosso sistema responsável pela percepção das sensações do corpo. O que é isso? Então, é o sistema que nos dá a consciência das sensações corporais. Então, quando eu sei que eu tô com sono, quando eu tô com dor, quando eu tô com fome, Perfeito. quando eu tô ansiosa, assim, eu tava ansiosa para esse momento, então me deu taquicardia, meu corpo respondendo, e eu consegui interpretar, então, essa sensação. Tudo isso é o meu sentido interoceptivo que está me dando a informação. Legal. Então, até, por exemplo, né? Quando eu peço para a criança falar, ai, minha barriga tá doendo, eu falo, mas de 0 a 10, quanto que sua barriga dói? Isso faria parte também desse interoceptivo. Sim. Tá. E isso está muito relacionado quando a criança tem as alergias alimentares, né? Ou quando tem algum problema na questão gastrointestinal. Então, por isso que é muito importante a criança que tem questões de problemas na alimentação ter um gastropediatra, porque é você que vai conseguir fazer a avaliação, é você que vai conseguir pedir os exames necessários para ver se tem questões clínicas aí, né? Com certeza, Tem exatamente. a parte clínica, né? Sim. E aí, falando desses sistemas, aí é nesse momento que a gente fala, então, pensando em todos esses sistemas, é quando tudo se integra, quando tudo isso daí se junta, a gente chama de integração sensorial. Legal. Então, Então é quando quando a todos gente recebe isso e consegue levar isso lá para o nosso cérebro de forma organizada. É isso? Isso. Tá. Então, a definição de integração sensorial que a Jean Ayres, que é a terapeuta ocupacional que definiu esse Percebeu, termo, né? Uhum. ela fala então que é um processo neurológico que organiza a sensação do próprio corpo e do ambiente e torna possível usar esse corpo de modo efetivo no ambiente. Entendi. Então, como eu vou falar? É mesmo A gente conseguir precisa. encaixar isso tudo, né? Isso. E aí, quando tem um que não está funcionando bem, é igual uma engrenagem mesmo. Todos vão ficando meio. Entendi. Soltinho. Desorganizados, literalmente. Tipo. Desorganizados, isso. Entendi. E aí, para falar de alguns problemas de integração sensorial, a gente tem que falar um pouquinho de modulação. Sim. E aí, porque aí, quando eu falo de modulação, que eu vou explicar um pouquinho aquela dúvida que você tinha do hiper e do hipo das crianças, que aí acho que eu vou falar um pouquinho mais. Tá. Então, o que é a modulação? É quando o nosso sistema nervoso central, ele consegue gerar respostas graduadas em relação à intensidade das sensações e em relação ao contexto também. Então, isso contribui para a minha autorregulação. Aí eu vou dar um exemplo. Por que o contexto tem que ter a ver? É assim, por exemplo, se eu estou numa roda de amigos e num lugar conhecido, que eu fico muito à vontade, e um amigo toca aqui no meu ombro e eu dou um grito, eu tive o quê? Uma resposta exacerbada, fora de contexto. Sim. Porque assim, eu estava num lugar conhecido, Um monte de gente e as pessoas. Isso. Então, um toque nesse momento e eu gritar e assustar, as pessoas vão falar, tem alguma coisa errada, estranha. Sim. Agora, se eu tô numa rua Voltou? Se eu tô numa rua deserta, passando, sei lá, do lado do cemitério, escuro, à noite, sozinha, e eu sinto um toque no meu braço, fazendo assim. Eu vou ter a mesma reação que eu tive lá. Alguém vai achar estranha essa minha reação? Não, mais que normal, mais que esperada. Então, eu tive uma reação exacerbada, mas no contexto, essa reação tá ok. Então, essa é a modulação. Então, não é só a resposta se é exacerbada ou não. É se no contexto aquilo fez sentido. Entendi. Quando não faz sentido, quando você olha e fala, ficou estranho, a gente pode pensar que tem alguma questão, então, na modulação. Entendi. É que a gente fala assim, que é um gerenciamento de emoções e comportamento socialmente aceitável. Então, por isso que o social também faz parte da nossa modulação, Então, né? eu vou dar um exemplo relacionado com alimentação, aí eu quero que você me corrija se eu estiver certo ou
aí eu quero que você me corrija se eu tiver certo ou não. Então, é a mesma coisa que Tá bom. eu tô chupando um sorvete de chocolate, uma casquinha do McDonald's, e aí pinga aqui uma coisa sei lá, eu tô de biquíni, pinga aqui no meu peito, eu falo, opa, na mesma hora eu falo, pingou, posso me limpar. Uhum. É, ou então eu tô. Aí tudo bem, né? Tipo, eu percebi aquilo. Ou então eu tô Sim, andando na rua e aí tem alguns pombos voando e alguém, de repente, cai um cocô de pombo em mim. Então, isso. seria dentro dos dois contextos. Eu, ok, limpei, e o outro, ai meu Deus, sujou o cocô de pombo, Sim, né? sim. Sua reação está adequada Tá para a adequado. situação. Agora, se pingasse esse Uhum. sorvete, eu, pelo amor de Deus, limpa, 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 deixa eu correr pro banho. Então tá alguma coisa estranho, né? Não tá. Isso. Entendi, perfeito. Então, quando essa modulação não está funcionando bem, a gente tem duas possibilidades. A hiperresposta, Tá. que aí são crianças, então, que têm uma hiperresponsividade, e aí pode ser para o sistema tátil, auditivo, vestibular. Quando é para o sistema tátil, tem uma. Aí eu vou explicar um pouquinho dessa hiperresponsividade, mas assim, às vezes o toque me assusta, o Uhum. barulho alto me assusta, Isso. balançar muito me assusta, eu não quero nada que Um tire lugar muito os pés do alto. chão. Isso. Isso. Tá, Então, quando a gente fala de hiperresponsividade, a gente também tem que falar do limiar neurológico. tá. Aí, o que que significa esse limiar neurológico? Acho que deve ter pais aqui Tem bastante mães ouvindo, então eu não vou fazer. que eu já vi, já Então, dei fraldinha pra elas. eu não vou falar. Eu vi que tem, acho que a Camilinha, a Mariane, que são crianças que eu atendo, as mães mandaram um oizinho. Então, Mandaram. oi para todo mundo. Bonitinhas. Se eu não vi mais gente aí, depois eu dou oi também. Quando a gente fala de hiperresponsividade, eu vou falar de um limiar neurológico. Aí o que, que significa isso? Para eu explicar melhor para os pais, eu falo assim: quando eu tenho uma hiper, é porque o meu limiar neurológico ele é baixo. O que isso significa? Como se no meu cérebro, para receber a informação, o meu cérebro tivesse um copinho de café lá. Então, o copinho de café está aqui esperando a informação chegar. O Perfeito. ambiente vem com uma informação com um copo de requeijão. Desse E tamanho. aí, o que, que acontece? Uhum. Isso. Aí, na hora que a informação chega no meu cérebro, ela transborda. Por Entendi. quê? Porque o meu limiar é pouquinho. Eu preciso de pouca informação para atingir o nível dele. E Sim, aí, quando então eu tenho um limiar muito baixo, qualquer informação vai ser muita informação. perfeito. Então, o estímulo vai ter um impacto muito excessivo. Eu vou Perfeito. ter ansiedade, vou gerar ansiedade nessa criança. Eu Sim. vou ter uma hiperexcitação, então eu tenho dificuldade para lidar com estímulo. Então, é o que você falou, cai um pingo aqui. Para mim, não foi um pingo, para mim foi um tsunami em cima de Perfeito. mim, foi muita coisa. Tá. Então, geralmente são crianças que têm uma irritação maior, têm uma raiva, Tá. são crianças que têm uma resposta que a gente chama de fuga, luta ou paralisação. Então, ou eu tenho uma fuga da situação, eu saio, ou Tá. eu tenho uma luta, eu vou brigar com aquilo, ou eu vou ficar paralisada. Entendi. E aí isso impede meu bom funcionamento. Sim. Eu fico com um funcionamento ruim Ruim. frente à situação, né? Legal. Muito, muito E legal. aí isso então interfere na minha habilidade, no meu comportamento, eu não organizo meu comportamento. Então, por isso que às vezes parece que eu tô com birra. Então, eu não piso na grama porque é birra, não, eu não tô conseguindo, aquela informação é muito. Mexer na areia para mim, tá muito, É. Eu tive né? um pacientinho que a mãe falou pra mim, a pediatra mandou procurar um psicólogo, porque ele é muito mimado, ele é muito chato, né? Porque ele tem dificuldade Uhum, com as coisas, tipo molengas, é, aquelas geleias, sabe? Ele tem dificuldade de botar o sim. pé na grama, ele não gosta de Uhum, nada encostando nele, se tiver alguma etiqueta de roupa, ele já fica muito nervoso. E aí isso causava tanta irritabilidade na criança, mas assim, é, claro, muitas vezes a gente precisa de um apoio psicológico, porque isso já atrapalhou tanto a qualidade de vida social dessa dessa criança. criança, né? Uhum. Mas muitas vezes não. Muitas vezes a primeira coisa que eu preciso é de uma avaliação de um terapeuta ocupacional, de alguém capacitado no assunto para ver, né? Para avaliar mesmo. Sim, Tá. sim. E aí tem um outro lado que são as crianças hiporresponsivas.
Certo. Então, é como se então no cérebro aqui, para eu receber a informação, eu estou com um copo de requeijão, e Sim, aí o ambiente me dá uma informação num copinho de café. Então, quando a informação chega, chega pouco. Está entendi, faltando informação. entendi. E aí essa informação, eu posso gerar dois tipos de reações. Eu Uhum. posso ter uma criança que é completamente passiva, e aí eu tenho uma inibição de comportamento exploratório. Então, aquela criança que está na escola, assim, tá assim, que recebe uma informação, fica desatenta, tá lá Aham. catando passarinho, borboleta, não consegue prestar atenção. Por quê? Porque o estímulo está chegando pouco, mas eu também não tenho uma iniciativa para ir atrás daquele estímulo. Mas aí uma dúvida, pode ser também aquela criança Sim. muito agitada, muito hiperativa, porque ela precisa de muito, muito, muito estímulo para poder. Também se aplica, né? Sim, então por isso que eu falei que são os dois opostos. Então é essa criança que fica então mais na passividade, ou vai ser o oposto, vai ser uma criança que vai ser muito agitada, uma criança que não para em atividade alguma, que fica ciscando em todas as atividades, crianças que se colocam em risco, crianças que sobem em lugares que não deveriam subir naquele momento porque não têm condições para subir e vão se machucar, crianças que caem muito, que fica rodando, que fica muito agitada. Sim. Então, essa Legal. hiporresponsividade, ela tem dois, eu posso criar dois opostos, ou aquela criança que anda arrastando o pé, que tromba com tudo, ou a criança que é muito agitada, Perfeito. E tá? essa, a primeira que você falou, ela pode até se machucar com mais facilidade, muitas vezes, né? Porque, por exemplo, se tem uma superfície quente, uma pessoa põe a mão, já tira, ela, como ela tem uma responsividade, uma hiporresponsividade, ela pode às vezes ficar ali, né? Nesse sentido, Sim, demora mais para receber aquele estímulo. tá? É isso mesmo, Legal. Muito legal. tá? Estou amando. Então, assim, acho que essa é um pouco da explicação, acho que bem Muito boa. sucinta, do que seria a Perfeito. integração sensorial Muito e os bom. possíveis problemas. Esses problemas que eu falei são problemas de modulação. A gente teria outros problemas, mas acho que para descrever agora talvez fique muito A gente deixa para uma maçante. próxima live. Ótimo, Porque o que pode a ser. gente quer saber é o seguinte, a gente quer pegar todas essas informações, né? Até uma mãezinha aqui me perguntou, e a gente quer incluir isso na questão alimentar. Então conta pra gente o Sim. que que isso tudo vai ter a ver com a seletividade alimentar. Uhum. Quando a criança chega para mim, que sou terapeuta ocupacional, eu vou fazer então primeiro uma anamnese detalhada dessa criança com os responsáveis. Então, eu vou saber com quais profissionais essa criança já está. Então, vamos ver quem que encaminhou? Foi a Nutri, foi a Gastro, foi a Fono? Com quem estão os profissionais que já estão com essa criança? Porque para chegar para mim, ela já tem que ter passado com alguns outros profissionais. A gente tem que descartar questões clínicas. Então, eu vou encaminhar para um gastro se ela ainda não tiver Entendi. um gastro. Perfeito. Eu vou encaminhar para a fono, porque a fono vai me ajudar com muitas questões que é da motricidade oral, que É, eu não vou trabalhar, é a fono que vai trabalhar. perfeito. Né? Em alguns momentos eu vou encaminhar para a nutricionista, porque é a nutricionista que vai fazer a avaliação das necessidades dessa criança, do cardápio dela, tudo. Ela que vai inventar pratos, vai inventar coisas com mais qualidade. A gente às vezes vai fazendo algumas coisas, mas é a nutricionista que vai conseguir dar uma qualidade melhor para isso. Mas que E a muitas gente precisa. vezes a nutricionista é maravilhosa, amo, enfim, trabalho em conjunto com vários, mas muitas vezes ela vai ser a última a estar Sim, a contribuindo, né? chegar. Porque a criança Sim, ela tem que ter sim. conforto para comer, ela tem que ter segurança para depois a gente É, ir. Claro, chegando no. cada caso é um caso. Tem crianças que se a gente Uhum, estimular aqui, mexer ali, usar da criatividade uhum. a colar, vai, né? Vai. Alguns Sim. casos depende muito. É. E às vezes a gente vai precisar, assim, também de uma psicóloga, né? Porque tem Sim, questões que. Porque quando a gente faz. Aí a terapia ocupacional vai fazer uma avaliação para ver o que tem de base sensorial, mas tem coisas que é comportamental e vai precisar, sim, sim. de um outro profissional para trabalhar essas Com questões, né? certeza. Algum trauma muito grande, alguma criança que, né? Eu tive um paciente recente que ele teve uma gastroenterite, vomitou muito, muito. E aí, na mesma Uhum. época, um coleguinha faleceu de câncer, e aí aquilo impressionou muito ele. Ele comia bem até então, e aí juntou isso, e a partir dali que
Foi piorando, né? foi piorando, exatamente. E aí você viu como relacionou então com o interoceptivo, né? Na hora que ele sentiu muita dor aqui nessa parte das questões dos órgãos, ele relacionou com algo muito ruim, transformou num comportamento e isso vai virando uma bola de neve mesmo, né? Exatamente. Só para pensar na intervenção, assim, a TO ela vai tentar compreender um pouco a rotina alimentar dessa família, então eu vou ter que entender quais são as questões fisiológicas, quais são a base sensorial dessa criança, se tem questões comportamental, a questão da motricidade oral, as questões emocionais, né? Então tá tudo. Porque Eu utilizo. muitas vezes também, para você fazer isso, para fono agir, né? Para fono fazer questão de motricidade, eu tenho que organizar primeiro Sim, né, a sua questão, sim. para depois Uhum. da fono Eu tenho entrar. bastante clientes em conjunto com a Fono, porque a gente faz esse trabalho em conjunto mesmo. A Fono vai trabalhando uma. A gente pode ir fazendo junto, às vezes não é ou uma coisa ou outra, às vezes a gente vai fazendo em conjunto mesmo para as coisas irem caminhando, né? Perfeito. Eu não sei se a gente podia falar de algumas situações que pode parecer, seriam situações que podem, que a gente vai avaliar como sinais de problemas aí na questão da alimentação. Vamos lá. Eu tinha colocado alguns vídeos, mas assim, tem alguns sinais assim, quando a criança olha, se recusa a olhar para a comida, ela não quer nem olhar para a comida. Então é aquela criança que come olhando para a tela, porque se ela olhar para a comida, ela não vai comer. Então isso Perfeito. é um sinal de problema. Recusa de alimento novo, então uma criança que tem uma restrição, só come aquele alimento, não consegue ampliar aí o repertório Muito de, comum. de, de alimentos, né? Uhum. Fica mal quando a mão suja, ou quando o rosto suja, uma criança que aí já fica tensa, já não quer mais comer, porque na hora de comer isso acontece, então evita comer, ou evita comer comidas mais pastosas, quer comer comida mais crocantinha, porque aí isso não vai me sujar. Certo. Então, isso também é um sinal de problema. Crianças que têm receio de tocar no alimento ou de tocar nas texturas, não só no alimento, nas diversas texturas, né? Sim. Muito comum Criança que também. reclama do cheiro, então, às vezes, o cheiro da comida. Isso. Não, mas esse cheiro não tá bom, não vou comer. Às vezes nem consegue provar a comida só pelo cheiro. Exatamente. Também, bem comum. Crianças que às vezes comem só um tipo de sabor, então gostou do salgado, vai comer só salgado, gostou do doce, vai comer só doce, ou escolheu o azedo, ou aquelas crianças que gostam. A criança hipo, às vezes, só quer, quando tem uma questão de buscadora, às vezes quer comida muito picante, temperada. Eu acho que Então, isso meu também. sobrinho ele é um pouquinho hipo, porque ele só gosta de coisa muito condimentada. Vamos supor, você der uma lata, um vidro de palmito para ele, ele come o vidro inteirinho. Chocolate, coisa Uhum. bem, você vê bem forte. Só que ele tem uma questão também de otorrina, eu acho. Ele tem uma. Ocorrendo. Ele é Ah, respirador bucal, então eu acho que uhum. isso tem a ver. O meu marido, ele é assim, ele come e ele fala assim, nossa, explosão de sabor, ele gosta de explosão de sabor na boca. Então, é uma pessoa Eu sou um pouco que assim tá também. querendo, Misturar, nananã, coisa mais né? salgada. Adoro uma comida salgada. E Complicado. tem gente que come tudo separadinho, não suporta fazer aquela mistura no prato ou sabores muito exóticos, né? Então, cada um, tudo isso, assim, isso tudo separado não diz de um problema, mas essas coisas, quando vão se juntando de pouquinho em pouquinho, gera uma questão de seletividade alimentar, né? Ó, Crianças que. né, eu ia Hum, falar que eu queria que a gente terminasse mais ou menos 20 e 45, então daqui 10 minutos, porque aí tá, o Instagram me permite salvar a live, apesar de estar maravilhosa. ótimo. Qualquer coisa, se o pessoal quiser que a gente continue, a gente abre uma outra live, porque pelo menos eu tenho a certeza que a gente vai conseguir Tá bom, salvar e eu tá, não vou vai. perder o material. Mas pode Tá ótimo. continuar. Não, é só para dizer também, Mas, sim, tem crianças que às vezes fica com muita comida dentro da boca, às vezes não tem noção da quantidade que põe, ou põe muita, exatamente. e aí, como não sabe mexer o alimento dentro da boca, fica com aquele bolo, ou às vezes põe uma carne, mastiga, mastiga, mastiga e devolve, não consegue engolir a carne, porque não tem essa motricidade ainda na boca para fazer todo esse movimento do bolo alimentar. Certo. Tem criança que nauseia. Sim, nossa, tem criança que não usa de olhar para o alimento, né? Isso. E aí, como Tem, que
assim, a gente falou um pouquinho dessa importância da equipe multi, né? Então a gente precisa, Uhum. geralmente a minha parte como gastro é excluir que exista, né, alguma estenose esofágica, alguma alergia alimentar, uma esofagite de refluxo, uma esofagite eosinofílica, uma esofagite de refluxo, enfim. Muitas vezes eu pego crianças constipadas, com constipação muito importante, que a gente tem que tratar essa constipação Uhum. primeiro, para dar mais bem-estar abdominal, né? Porque quem consegue comer com uma barriga já cheia de cocô, né? Sim. Então, enfim, a fono também, eu quero até fazer uma live também com. Queria que a Ju participasse da live, mas Ia ser na legal. verdade eu nem sei se a Ju tá aqui, eu não vi se ela entrou, ela falou que ia entrar. Então é uma equipe, né? Eu sempre falo isso para os meus pacientes, eu falo, olha, o tratamento é de grão em grão, é de passinho de É. formiguinha. Então, eu falo muito que é uma coisa que eu aprendi com a Patrícia Junqueira, né? Que as mães dos seletivos, os pacientes com dificuldades alimentares, eles não podem nem viver no passado, tipo assim, foi porque eu não deixava ele se sujar, foi porque eu estimulei pouco, não botei ele na grama, não botei. Não adianta viver no passado e não adianta viver no futuro. Ai, doutora, No quanto que ele vai futuro, né? comer? 2 sessões, você acha que dá? Não adianta. A gente tem que viver no presente e o ideal é achar uma equipe que converse entre si, né? Uhum. Para conseguir deslanchar. E eu queria que você contasse um pouquinho como que é o seu trabalho, assim. Porque as pessoas acham que elas não têm muita ideia de como que é um estúdio, uma Uhum. sala de uma terapeuta ocupacional. Não sei se às Tá, vezes podia, se tiver alguma uma imagem aí, mas conta pra gente, a priori. tá. Então, a integração sensorial, a gente vai trabalhar especificamente com o brincar da criança, né? Então, e a gente entende que o brincar da criança a maneira que ela aprende. A criança aprende brincando. Exatamente. Então, depois que eu faço uma avaliação de integração sensorial, eu vou ver quais são as bases sensoriais que estão mais deficitárias, que estão precisando de intervenção, e aí a gente faz um planejamento aí terapêutico a partir dessas bases. Sim. Mas na terapia, o que eu vou precisar? Assim, eu preciso de uma sala ampla, eu preciso de uma sala com alguns equipamentos suspensos para que eu possa trabalhar, então, a parte do sistema vestibular. Então, eu preciso de balanço, eu preciso de uma Leica, eu preciso de uma rede. Na minha sala, lá na Interviva, a gente tem tirolesa, a gente tem uma piscina de Já bolinhas, a gente pensou tem um que legal? Gente, escorregador. quer É um trabalho parque de melhor nessa diversões. vida? Quer trabalho melhor? Olha, Você ganhar eu tenho um dinheiro brincando? sobrinho. Eu tenho um sobrinho que fala isso. Ele fala, Tata, você trabalha brincando ainda? Ele fica inconformado que eu trabalho brincando. Muito Mas bom. é isso, a gente brinca muito com as crianças. Então, se a mãe pergunta, a criança vem para brincar? Sim, vem para brincar. A criança, ela vai para brincar. Eu tenho os meus objetivos aqui na minha cabeça. Claro, E eu tenho que transformar esses objetivos em brincadeira. Então, é na brincadeira que essa criança vai aprender. perfeito. Ela precisa ter uma motivação intrínseca, então uma motivação interna. A criança precisa querer estar lá. Sim. Então, às vezes, a gente tem que regular a criança de uma maneira que ela consiga ter desejo de estar lá na sala, para brincar. Uhum. E aí lá eu vou desenvolver algumas atividades para que eu possa trabalhar todos esses sistemas que eu descrevi para vocês. Perfeito. Não necessariamente. Em doses meio que homeopáticas também, né, Rê? Você não pode chegar de cara e botar uma criança num balanço, uma criança que tem essa questão. Você vai primeiro, sobe um degrau e, né? Eu acho isso bem legal também. Isso, vai sempre depender do que a criança vai trazendo. Mas uma coisa que é legal falar é que, por exemplo, eu não costumo levar o alimento para o atendimento, por exemplo. Não necessariamente o alimento vai entrar no meu atendimento. Uhum. Por quê? Porque eu não vou trabalhar necessariamente o comer. Eu vou trabalhar as bases sensoriais que estão atrapalhando o comer. Perfeito. Às vezes, eu posso até levar algum alimento, mas não como alimento. Então, pode entrar um macarrão lá colorido, mas não porque é macarrão. É porque é a cobrinha, é porque é a massinha, é porque a gente vai recortar. Legal. Pode entrar massinha de farinha? Pode. Não necessariamente porque ele tem que pôr na boca, não, para comer, não. Mas que ele possa manusear aquilo. Então, a gente vai trabalhar a questão tátil, eu vou trabalhar com recursos para trabalhar a questão tátil.
Ele Perfeito. está com uma dificuldade vestibular, eu vou trabalhar com situações do sistema vestibular. E eu Legal. vou ver essa resposta na funcionalidade dele em casa depois, ou com Uhum. a fono, ou com os outros profissionais. Talvez outros profissionais levem a comida para o atendimento. Isso. A terapia de integração sensorial não necessariamente precisa levar. Eu não levo. Tem outras terapeutas que levam alimento. Sim. E ok, pode ser também. É uma linha também Uhum. de fazer o atendimento. Eu opto Sim. nesse momento por não levar. Tá. Porque eu trabalho outras questões, né? A Má O tá até ambiente. falando aqui, ó, como trabalhar em casa, alguma dica? E aí eu ia sugerir, às vezes, a gente fazer uma live só de dicas, só que também vai Pode ser, depender pode muito ser. lá, Má, do que seu filho realmente precisa, né? É, Porque uma coisa é você pegar um bebezinho que está no seu desenvolvimento e, agora vamos estimular isso, vamos estimular aquilo, acredito eu. Do que você pegar uma criança que já tem uma questão instalada, é, né, e botar para fazer tudo. E outra coisa que eu acho que é tão interessante de falar, não sei se eu tô certa, se eu não tiver, você me corrige, mas essa questão da integração sensorial, a gente não chama, a gente não fala que é uma doença, né, Rê? A gente fala que é um estado que a criança tá, é uma, uhum, como que eu vou dizer a palavra certa? É um momento que ela tá passando, né? Mas que isso, como a gente tem uma plasticidade neuronal muito grande, o nosso isso. cérebro é totalmente moldável, ainda mais uma criança, a gente consegue justamente com essa terapia ir mudando isso, né? É, a gente fala que a integração sensorial ela trabalha com a plasticidade do cérebro. Então, a gente quer sim provocar mudanças aí na forma que o cérebro tá funcionando. Então, a gente entende que a integração sensorial faz isso sim, né? Sei lá, acho que a gente pode finalizar se pensar em algumas dicas na hora de comer, essa criança que está toda acompanhando, dicas em casa, não necessariamente de movimento, mas assim, dicas do comer, por exemplo, que essa criança participe do momento da refeição, não somente na hora de comer, mas que ela, tudo bem que agora a gente não está podendo sair de casa com as crianças, mas assim, que vá no supermercado escolher o alimento, que ela possa, na hora que está no supermercado, ó, pega lá a maçã, põe aqui a maçã no saco para a mamãe, pega o feijão, para a criança saber o que que é aquilo, de onde veio, Às vezes, né? Então, antes da vamos. introdução alimentar, entregar, por exemplo, obviamente lavada e tal, uma manga para essa criança explorar, sentir o cheiro da manga, botar Uhum, na boca. uhum. Mas com casca, Natália, ela não vai comer, ela só está conhecendo aquele alimento, né? Isso. Acho que até o que. Vamos pensar, acho que só, porque acho que eu queria ter falado e esqueci. Assim, a criança, ela, para chegar a comer, ela precisa de tantas outras etapas. Então, primeiro ela precisa tolerar o alimento, então ela precisa, né, olhar São para o vinte e alimento, ela cinco precisa. etapas, né? São muitas 25 etapas, né? passos. Sim, ela não Eu preciso simplesmente põe na boca, interagir com o mastiga e engole. alimento. Eu Exatamente. preciso cheirar, eu preciso tocar, eu provar. E aí, quando a gente fala provar, muitos profissionais falam, o provar não é provar. Ah, ela provou um pouquinho, tem que comer um pratão. Não, provar é colocar na boca. Se ela pôs na língua, ela já provou. Ok, você Também. falou para ela provar. Então, você não vai forçar ela a comer mais. Você só pediu para ela provar. Tá? Depois a Se gente ela, tenta de se novo ela para ela passar na provar de boca novo. e depois passar a língua, teoricamente ela já Isso. conseguiu Às vezes provar. ela leva lá pro cantinho da boca, né? E tudo isso Tira, às já é vezes ela vai, provar. faz assim, tira, às vezes faz E assim. E aí o comer é a última etapa, né? Comer é lá por último. Porque comer é uma das únicas ações que a gente tem que ter esses cinco sentidos muito bem, né, trabalhados. É uma das únicas coisas que a gente Eu, tem todos esses estímulos, né? eu Não falo tem. até que a gente precisa dos 8, né, para comer. A gente precisa É de todos verdade, é para dos comer. oito, A né? gente No precisa de. introdução também. Então, um mito: comer não é fácil, comer não é natural, comer é aprendido. Talvez Aprendi. a gente possa falar mais disso da próxima vez, né? E aí, como que a gente aprende a comer? Ai, tô apaixonada. Quero mais três. Pessoal, vocês têm muitas dúvidas? Vocês querem que eu abra uma outra live para vocês tirarem dúvidas? Porque eu não quero deixar de salvar. Então, eu quero ir finalizando mais por isso, não pelo conteúdo, Uhum, porque tá uhum, maravilhoso. Nossa, era exatamente o que eu queria, o que eu tinha dúvida. Espero que para os papais, eu vi que tem vários pacientes meus aqui que também eles tenham tirado tenham entendido melhor, né? uhum, uhum. E não param. Vocês querem que abra com dúvidas? O que você acha, Rê? Você tem mais 15 minutinhos aí, 10 minutinhos, para ver se o Pode pessoal tem ser. dúvida?
Então tá bom. Sim, Então pode ser. eu vou encerrar essa para ficar salva, porque aí eu já subo pro meu canal no YouTube. Ah, eu vou botar no Tá. IGTV. E vai ficar 24 horas salva. Então eu vou Uhum. fechar, vou abrir outra, o pessoal faz algumas perguntinhas e a gente se despede, pode ser? Tá bom, Tá pode bom. ser então. Então Até daqui fica a aí, pessoal, pouquinho. entra na outra.